Já te disseram que autoestima é só acreditar em você mesma? Pois é, tem um problema aí. Essa frase, ela é muito dita e parece tão simples, né? Vira e mexe a gente ouve ou aparece em algum post, um post motivacional geralmente, ou em alguma palestra, até em alguma propaganda de creme de skincare, de cabelo, como se a vida fosse uma questão de força de vontade. Se você acredita em você, então tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Mas e se não acontece? A culpa é sua? A culpa é sua porque não acreditou mais, porque não acreditou o suficiente, porque não teve tanto engajamento em acreditar? Hoje eu quero conversar com você sobre esse peso, porque acreditar pode até ser um começo, um desejo de poder querer ter uma relação mais positiva com a gente. Mas não é suficiente. A vida real é feita de escolhas difíceis, de dúvidas que a gente não consegue resolver na hora ou só na cabeça, de situações que simplesmente não estão no nosso controle. Então a autoestima não aparece como mágica, como se fosse uma crença que você repete todo dia e um dia, no espelho, ela vai estar ali prontinha, linda. Ela é construída no movimento, no jeito como a gente se coloca no mundo, mesmo com o coração acelerado, mesmo com medo. Pensa em quantas vezes você se arriscou, mesmo com medo. Fez algo que parecia maior que você. É aí que a autoestima vai se construindo, porque a gente vai entendendo que pode fazer algumas coisas, porque a gente tentou, a gente se preparou, a gente foi buscando. E depois que a gente percebe tudo isso, essa força vai se construindo. É nesse lugar que a autoestima se constrói, na ação, não na frase pronta. Ela também aparece quando a gente aprende com o que não deu certo, não só nas vitórias, nas falhas, nos tropeços, no levantar de novo e, claro, nos vínculos, nos laços que nos oferecem um porto seguro, nos laços onde a gente pode ser quem nós somos, nos sentimos mais à vontade. Quando o mundo lá fora parece instável demais, é aquele laço que nos abraça, é aquela relação bacana que nos fortalece. Então, a autoestima também é aceitar quem a gente é, com imperfeições, com contradições. É lembrar que a gente não precisa ficar forte o tempo todo para merecer o nosso lugar, para merecer coisas boas na vida, para merecer o nosso lugar no mundo. Então a nossa dignidade, ela não depende de performance. Ela existe porque nós existimos. E tem algo ainda mais profundo aqui. A autoestima não é só individual. Ela é também coletiva. Ela é política. A gente se fortalece quando vê mulheres diversas ocupando espaços que antes eram negados por elas, para elas, recebendo salários justos, sendo reconhecidas em lugares onde tantas vezes foram invisibilizadas. Então isso abre caminho para que a gente possa se enxergar. Eu posso olhar e perceber, nossa, eu posso chegar lá, não tô sozinha, não sou só eu. Isso abre caminho não só para elas, mas para todas nós. Talvez você já tenha sentido isso, quando vê alguém parecida com você ali naquele lugar que você queria tanto alcançar, parece que fica um pouquinho mais próximo, fica mais palpável, algo que parecia impossível e de repente aquilo se torna mais possível também. Esse é um lado coletivo da autoestima, que nenhuma frase assim de motivação, de efeito, consegue dar conta sozinha. Então, no final das contas, a autoestima não é só acreditar. É um processo, é viver em constante movimento, aceitando nossa coragem, mas também as nossas contradições, até porque a gente pode oscilar, a gente pode entrar num caminho, não concordar, voltar, repensar. E eu quero que você guarde isso, né? A sua dignidade não depende de estar sempre forte, de estar sempre sorrindo, de estar sempre performando. Então tá, ok, Camila, a gente já viu que a autoestima não é só acreditar em nós mesmas. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que eu posso cultivar essa autoestima na minha vida, no meu dia a dia? Como é que é esse processo? Acho que uma sugestão de percurso, né, é
pensar nesse movimento, que a autoestima não nasce pronta. Cada vez que a gente se coloca no mundo, ela se transforma, ela pode criar novas possibilidades. Mesmo com medo, a gente vai sedimentando confiança. É como aprender a andar de bicicleta, aprender algo novo. A gente só descobre quando vai pedalando. A gente só descobre que aquele caminho é um caminho difícil ou fácil caminhando. A teoria não resolve, mas o movimento nos mostra. Talvez também a gente buscar essa aceitação mais realista. A autoestima não é se sentir bem todos os dias. É reconhecer que há dias de dúvidas, que não anulam os dias de força, que cair não apaga as conquistas que a gente já teve. Às vezes é só lembrar, eu já estive em lugares difíceis antes e consegui seguir, relembrar o que ajudou. São alguns pontos aí interessantes pra gente pensar nisso. Talvez pensar nos laços, né? Ninguém constrói autoestima sozinha, a gente precisa de vínculos que validem, que sustentem, que devolvam para nós mesmas aquilo que nós somos, aquilo que a gente esquece de ver em nós mesmas em dias ruins. Pode ser uma amizade, uma comunidade, uma relação de confiança. Esses laços, eles nos lembram de que temos valor, mesmo quando a gente se esqueceu, mesmo quando a gente absorveu toda a cobrança da sociedade. E às vezes a autoestima se cultiva nos pequenos gestos também. Parecem pequenos, mas fazem diferença. Dizer não quando tudo em que você queria era agradar. Pedir ajuda quando parecia fraqueza. Se permitir descansar sem culpa. Olha como é difícil, às vezes, na nossa sociedade, a gente descansar sem culpa, né? São movimentos pequenos, mas que vão construindo um chão diferente pra gente existir de uma nova forma. E aqui entra um segundo ponto, o olhar crítico. A gente precisa aprender a desconfiar das frases prontas, da vida pronta, da vida feitinha pra mostrar pra gente que todo mundo pode. Quando alguém diz, basta acreditar em você mesma, basta se esforçar, vale se perguntar, a quem essa frase serve, né? Quem tá sendo responsabilizado individualmente e por algo que é estrutural? O mesmo vale pra positividade tóxica. Essa ideia de que a gente precisa estar sempre felizes, sempre gratas, sempre no controle. Isso não é leveza, isso também nem é possibilidade, isso é peso. Isso é uma tarefa além das tarefas que a gente já tem vivendo. Então a crença de que só vale se você tá rendendo o tempo todo é uma lógica que corrói a autoestima, porque é difícil sustentar isso e, obviamente, vai fazer que a gente se sinta menos suficiente. Não importa o quanto você faça, parece que sempre falta mais. Então vale a gente ter um olhar crítico sobre isso. E claro, para o consumo, né? O mercado lucra quando a gente acredita que a autoestima é comprar. Comprar a próxima novidade, o próximo skincare, fazer a nova dieta da moda, o produto milagroso. Podem somar, né? Talvez cuidar da nossa aparência pode ser sim algo positivo, mas não algo que a gente não consiga sustentar, não algo que a gente precise daquilo, senão não temos mais nada. Eles não substituem o processo da vida, né? Do movimento, das nossas relações. E um dos pontos mais fundamentais, né? Que a autoestima é coletiva também. Então ela se fortalece quando a gente vê outras mulheres diversas ocupando vários espaços, tendo seus direitos garantidos, como a gente estava conversando hoje. E isso não depende da nossa força de vontade, depende da sociedade, depende de engajamento, de luta coletiva. Isso não é um detalhe, é a parte fundamental do processo. Às vezes a gente não vai conseguir fazer coisas individualmente, a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que aguardar, porque tem coisas que estão estruturalmente mudando, ou a gente está tentando que elas mudem coletivamente. Cada conquista individual tem uma dimensão coletiva, então quando uma mulher atravessa uma porta, ela também abre caminho para outras mulheres passarem. Então, no final das contas, não basta acreditar em si mesma. Não que isso não seja importante, eu acho que é um desejo que às vezes a gente joga aí pro mundo, para nós mesmas, um plano que a gente coloca para nós. Mas é um processo muito mais profundo, muito mais detalhado, mais delicado. Se a gente fica só nesse superficial, a gente acaba colocando um peso maior somente no individual. Então eu espero que esse recado fique mais visível para você, que autoestima não é uma frase de efeito, mas é um fazer individual, coletivo, é abrir novos modos de existir, é se abrir para eles, mas é caminhar para que eles cheguem
individualmente, coletivamente, como a gente conversou. Se você gosta desse tipo de tema, se você também tá buscando trabalhar sua autoestima de uma forma mais real, cuidar de si mesma diariamente de uma maneira menos pressionadora, menos consumista aí em relação à autoestima, eu convido você a conhecer a newsletter do Dona dessa História, que eu chamo de uma forma muito carinhosa, Cartas para Si Mesma, que muitas vezes é inspirada em cartas para mim, para as pacientes que eu acompanho no consultório, para todas as mulheres que passam pela minha vida e eu aprendo com elas. É uma maneira da gente pensar em outras formas de lidar com essa autoestima, de construir, de caminhar, apesar das inseguranças, apesar das pressões sociais. Eu vou deixar aqui o link na descrição se você se sentiu inspirada a conversas mais profundas sobre esse tema tão importante que é a nossa relação com a gente. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!